Oi, turma. Oi, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, com saúde, com paz, com muita vontade de aprender matemática. Professor Jânio, mais uma vez, passando aqui para deixar as orientações da nossa semana 2 do nosso PET, volume 3, terceiro bimestre. Vamos lá? Semana 3, eixo temático é funções elementares, modelagem. Então, praticamente não se trata de uma revisão, estudo de funções, que é matéria também de primeiro ano do ensino médio. Funções, estudo de funções é nosso tema, né? Habilidades, o que espera que o aluno do terceiro ano termine a semana sabendo reconhecer funções definidas por parte em situações problemas. Então, um pouquinho de profundidade aí, falar da função por parte. Conteúdos relacionados, introdução às funções, domínio, contra-domínio, imagem, funções definidas por parte. Funções, um conceito básico que é uma função. Uma função é uma regra que associa um dado de entrada, na verdade a gente chama isso aqui de domínio, e um dado de saída que a gente chama de imagem. Uma das melhores imagens de uma função é uma máquina real ou virtual. Vamos supor que você vai usar uma calculadora científica para calcular o valor da raiz quadrada do número 2. Isso significa que, dado um valor x igual a 2, devemos achar o valor de y usado na lei y igual a raiz quadrada de x. Porém, no domínio dos números reais, só existe raiz quadrada de números não negativos. Vamos formalizar a ideia da seguinte maneira. Primeiro, lei da função é a regra que para cada x, faltando aqui, para cada x, associa um e somente um valor de y, tá? Então está faltando aqui o x, né, que é o elemento de domínio. Domínio da função é o conjunto de valores de entrada que permitidos para x. Tá? O que a gente tem, que a partir dele nós vamos encontrar o resultado procurado, que é a imagem da função. Contra-domínio da função é o conjunto de valores de saídas possíveis para y. E imagem é o conjunto dos valores de saída, o resultado esperado dentro do contra-domínio. Tá? Então, o conjunto imagem é um subconjunto do conjunto contra-domínio. Certinho? Então, vamos entender um pouquinho aqui com mais exemplos. Aqui tem uma calculadora. Se eu digitar raiz quadrada de 2, quer dizer que a função que eu estou analisando é raiz quadrada, entrei com 2 e vou achar 1,41, 42, 13, 56, 2 e assim por diante, uma infinidade de casas decimais até o visor da calculadora não suportar mais. E para cada valor não negativo que eu entrar no teclado da calculadora, essa função raiz quadrada vai me dar um valor e esses valores vão se associando para formar essa curva característica que nós chamamos o gráfico da função raiz quadrada. Beleza, turma? Então, eu aplico lá raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 8, 2,82, raiz quadrada de 7, 2,64 e assim por diante. Todos os números possíveis, maior ou igual que zero, ou seja, não negativos. Certinho? Por que não negativo? Porque não existe raiz quadrada de números negativos dentro do universo dos números reais. É lógico que eu posso ampliar isso aqui para o conjunto dos complexos, aí poderia existir raiz quadrada, tá bom? Então é sempre bom definir onde que a sua função está definida, em que conjunto. No geral, a gente trabalha com funções definidas de R em R, ou seja, de real em real. Aqui tem alguns códigos, né, que a gente chama de algoritmo, né, para entrar com a função na máquina, ok? Observe que a condição de que cada x produza um e somente um valor de y faz sentido.
É como no caso da calculadora, se for fornecido um valor x válido e não ter um resultado, a função está com defeito, tá certo? Então sempre vai ter um valor para cada x associado. O mesmo se uma função com o mesmo y produzisse vários resultados y distintos, outro defeito, né? Isso aqui é bem fácil a gente comparar com a gente mesmo olhando em um espelho. Se você olha no espelho, a imagem que você vai ver é a sua imagem. Você não vai ver duas imagens diferentes, duas pessoas diferentes da sua, né, da sua pessoa. Nem pode acontecer duas pessoas e nem pode deixar de acontecer uma imagem. Se caso deixar de acontecer uma imagem, o espelho está com defeito. Se você olhou no espelho e ao invés de ver a sua imagem, ver a imagem de outra pessoa, então outra imagem diferente da sua, também podemos dizer que o espelho está com defeito ou a função não foi possível, não existe aquela função. Então a função é mais ou menos assim, para cada lei de associação, cada valor de x você vai encontrar um valor de y e somente um valor, tá bom? Outra representação possível é o que a gente usa muito no ensino médio primeiro ano e também no oitavo ano, nono ano, diagrama de Venn, mostrado na figura direita, essa figura aqui, ó. Observe a figura entre contra-domínio e imagem. Observe a diferença entre o condomínio e a imagem, tá? O condomínio é um conjunto de todos os números reais, no sentido de que a raiz quadrada de um número real é um número real, mas a imagem é formada apenas pelos números reais não negativos. Observe o conjunto das raízes quadradas e não negativo. Então eu posso, inclusive, que o conjunto contra-domínio ter todos os números reais. Dentre esses números reais, especificamente o conjunto imagem vai ser números positivos, ou maior ou igual que zero, tá bom? Então observe mais uma vez que o conjunto imagem, quem gerou, o número gerado pelo número x que você entrou com ele na função, essa imagem está dentro do conjuntos reais, porém é um conjunto específico, é um subconjunto à parte, né? Dentro aqui dos números reais. Cuidado, embora não seja mostrado no diagrama, o domínio contém também valores não inteiros, tais como 0,16, raiz de 2, π, etc. Assim, por exemplo. Ou seja, quando eu falo de números reais, é um conjunto denso que vai de menos infinito a mais infinito, tá certo? Então, todos os números inteiros e não inteiros, os números racionais, não racionais, todos vão estar dentro do conjunto. Raiz quadrada de 0,16 ou 16 centésimo é 0,4 ou 4 décimo, como queira ler, tá bom? Que seria 16 sobre 100, raiz do numerador 16, que é 4, raiz de 100, que é 10. Então, 4 sobre 10, 4 décimos. Quando eu coloco a raiz da raiz quadrada de 2 é semelhante a 1,1892071 e assim por diante, então você tem aqui um valor não inteiro, e esses valores não inteiros também vão estar no conjunto dos números reais e que fazem parte do conjunto imagem da função, tá bom? A notação padrão é a seguinte: f de x definido de r positivo, porque eu só posso pegar x positivo, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo, vai ser aplicada nos reais no todo, do menos infinito ao mais infinito. Então eu tenho aqui o domínio da função, os reais positivos, e tenho aqui o contradomínio da função, os números reais, o todo, no todo, do menos infinito ao mais infinito. Então essa aqui é a definição da função. A gente fala definir a lei da função dentro desse intervalo ou dentro desse conjunto, tá?
f de x igual a raiz quadrada de x, ou f de r em r, onde x é igual a raiz quadrada de x, tá? Ou a função x, x depende da raiz quadrada de x, isto é, o conjunto que vem antes da seta é o conjunto domínio, e o conjunto que vem depois dessa seta é o conjunto contradomínio, no qual vai estar contido o conjunto imagem. O que acontece se for dado uma lei de função sem especificar o domínio ou contradomínio? Assume-se que elas são os maiores subconjuntos possíveis do conjunto dos números reais. O contradomínio é o próprio conjunto dos reais. Tá? Então, isso aqui é importante. Toda vez que você vê uma função que não está definida isso aqui, essa condição aqui, você vai assumir que ela está indo de R em R. Nesse caso aqui, de R mais em R, mas se não tiver essa condição, a função é definida de real em real, dos números reais para os números reais. O domínio é o maior possível, tal que a lei da função faça sentido. Isso é, tal que forneça um resultado. Por exemplo, y é igual a f de x igual a raiz quadrada de x menos 1 dividido por raiz quadrada, desculpe, y é f de x definida por raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 3. Nessa função, por exemplo, a gente tem que colocar restrição. Por que tem que colocar restrição? Porque tem variável no denominador e o denominador não pode ser zero. Então, de imediato, eu já sei que esse x não pode ser 3. Esse x tem que ser diferente de 3. Se eu colocar 3 menos 3, vai dar zero. E não pode ter zero no denominador. Então, eu não posso pegar qualquer número real. Tem que restringir, tem que colocar essa condição. No numerador, raiz quadrada do que tiver aqui tem que ser alguma coisa positiva, não pode ser negativo. Maior ou igual que zero. Então, o x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero, não pode ser negativo. Entende? Então, a gente tem que colocar essas condições. Para x menos 1 ser maior ou igual que zero, x tem que ser maior ou igual do que 1. Então, é uma outra condição que a gente tem. Não pode ser 3 e o x tem que ser número maior ou igual do que 1. Segundo, né? Então, essas são as condições que nós temos para representar o domínio da função. Então, o domínio da função acima vai ser f de domínio de x, x que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual que 1, que é a condição do numerador, porém o x tem que ser diferente de 3, pode ser qualquer número diferente de 3 maior ou igual que 1. Satisfazer o numerador e satisfazer o denominador. Um tipo de função interessante é a função definida por parte ou por partes. Neste caso, em vez da função ter uma lei única, ela tem várias. Cada expressão corresponde a uma faixa do x, ou seja, um intervalo, né? Por exemplo, suponha que uma concessionária de energia elétrica cobre uma taxa mínima de serviço de R$ 20, acrescido do valor correspondente ao consumo. Vamos fazer a análise sem impostos. Porém, o valor do quilowatt-hora varia de acordo com a faixa de consumo da forma especificada a seguir. Então, aqui, como se eu estivesse analisando uma função em 3 partes. Primeira parte, até 100 kW, o preço vai ser 50 centavos a unidade. Mais de 100 kW até 200 kW, aí a empresa vai cobrar 60 centavos a unidade do quilowatt. Acima de 200 kW, a empresa passa a cobrar 80 centavos. Ou seja, o valor para fazer você gastar menos energia. Quanto menos energia você gasta, menos você vai pagar, inclusive no valor unitário de quilowatts. Se você gasta um consumo maior, você vai ter que pagar mais caro pelo seu consumo. Entendido? Então, matematicamente, seja x o consumo em quilowatts e y é igual a f de x. É o valor da conta em reais. Aí ficaria assim.
f de x é igual a 0,5 vezes x, ou seja, 50 centavos vezes x, mais 20, se você consumir um valor entre 0 e 100 kW no mês. Você vai pagar 0,660 centavos vezes x mais R$ 10 se você consumir uma faixa de 100 a, ou seja, mais de 100 e menos que 200 kW por mês, né? 0,8 quer dizer 80 centavos menos 30 se você gastar mais de 200 kW no mês. Então a função é definida em três partes. Cada parte você tem uma semi-reta ou um segmento de reta, né? Que começa naquele extremo e termina no outro extremo, que vai começar o próximo segmento, a próxima parte da função. Tá bom? Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Então essa função é chamada de função por parte. Beleza, turma? Então tem aqui mais algumas orientações para você saber mais e vem o bloco de atividades para vocês fazerem aqui da segunda semana do terceiro bimestre. Tá bom? Mãos na obra, todo mundo fazendo as atividades, estudo das funções, representação gráfica, expressões que representam a função, né? Que é a expressão que nós chamamos de lei da função. Lei da função é a mesma coisa, a expressão que representa a função. Por exemplo, aqui, ó, f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa fórmula é o que nós chamamos de a lei da função, tá? A expressão matemática que representa a lei da função. O que é o domínio, assim por diante, tá bom? Todo mundo trabalhando, questão 1, questão 2, questão 3 e a questão 4. 4 atividades para vocês brincar na semana. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus e não deixe acumular atividade, turminha. Vamos terminar o bimestre, todo mundo em dias com suas atividades. Atividade da semana 2, vamos fazer na semana 2. Atividade da semana 3, vamos fazer na semana 3. Se possível, você pode até adiantar. Isso é bom para você. Não pode deixar acumular. Até mais. Tchau.